Quem não gosta, hoje eu tô gostando. Coisa boa. Boa noite. Tô aqui de novo, né? Prometi que eu ia vir. Até tava pensando, não vou fazer mais todos os dias como eu tinha falado. Acho que final de semana eu não vou fazer. Sei que muita gente vai chorar de saudade de mim, mas eu não vou fazer. Então, infelizmente, eu acho que hoje o assunto do momento, né? Não é o final do BBB, porque eu não assisti, nem sabia, fui ver isso hoje. Mas é novamente o coronavírus. Teve aquele ator, ó, minha mãe me dando pinhão. Tô comendo na live, coisa feia. Não falem de boca cheia, principalmente as crianças. Então, com todo o recurso que esse artista, um grande artista por sinal, né, nos fez rir muito, e ainda acredito que tem muita coisa que a gente não assistiu dele. Boa noite, Paula, tudo bom? Muita coisa que a gente não assistiu ainda dele que vai ser revelado, né? É muito triste isso. E hoje eu fiquei pensando, quanto recurso essa pessoa tinha para fazer, para estar lá, né? Enfim, recurso financeiro para bancar a saúde, e no fim acabou vindo a falecer. E mesmo assim a gente acha pessoas negando, né? Negando a doença, negando de tomar a vacina, embora a vacina, por exemplo, quando chegar a minha vez de tomar, provavelmente eu vou estar aposentada, né? Boa noite, Tati. Tô esperando tua visita, hein? Eu sei que tem coronavírus e tal, mas eu tô te esperando aqui. Oi, Eva, vamos tentar fazer aquela ligação, né? Não consigo fazer, gente. Se alguém quiser me ensinar como que faz para integrar a pessoa ali, por favor. Mas então, voltando ao assunto, né, que eu acho assim de suma importância, é a reciprocidade. Essa é a palavra certa que a gente tem que aprender. Aprender não digo, mas eu acho que é compreender, né? Porque é um momento tão complicado, é um momento tão difícil, e as pessoas não têm nem reciprocidade e nem compaixão. Por que eu falo isso? Porque veja bem, quando esse moço ali foi pro hospital e tal, Paulo, como é que é o nome dele, mãe? Paulo Ricardo, não, Paulo Ricardo é RPM. Paulo Gustavo. Então, quando ele foi pro hospital, teve um grupo aí. Oi, Marcelo, que saudade de você, menino. Onde que você anda? Já voltou às aulas agora, deve estar dando aula, né? O que tá fazendo aí que não tá na aula? Tô brincando. Venha nos visitar, por gentileza. Está quase no teu tempo. Não, ainda não. Acho que não tá, não. Quando chegar no meu, eu vou estar aposentada já, eu acho. Eu sou jovem, menino. Tem a tua idade? Não, tu é mais velho que eu. Tô brincando. Então, voltando à história, o pessoal começou a falar coisas horríveis a respeito dele por conta do homossexualismo ou por conta de piadas, enfim. Não achei nenhuma compaixão nisso, sabe? E o pior, esse vírus, ele veio de uma forma assim que é para nós compreender que somos todos iguais, né? Tem aquela passagem, e o pessoal costuma dizer, do pó a gente veio, pro pó a gente vai. Mas eu acho que o vírus veio para ensinar isso e mesmo assim estamos com essa dificuldade, né? Eu costumo dizer que a minha dor, ela é maior quando ela não é minha, quando ela é do outro. Eu tenho essa dificuldade em sofrer pelas outras pessoas. E graças a Deus é uma coisa que veio de casa, assim, meu pai e minha mãe ensinaram compaixão, me ensinaram a amar o próximo, né? E me colocar no lugar dele. E às vezes eu sofro bem mais, e eu acredito, assim, cá entre nós, eu acredito que a gente sofre mais sempre com a dor do outro do que com a nossa dor. Por exemplo, se eu tô no hospital passando mal e eu desmaio, já me aconteceu isso algumas vezes, eu desmaiar, ir pro hospital e tal.
eu nem sinto nada. Eu senti naquela hora, naquele momento que eu passei mal, que eu desmaiei, né? Mas quem tá ali comigo, pai, a mãe, família, enfim, filhos, amigos, essas pessoas sofrem muito mais do que eu, né? Então, se colocar no lugar do outro é muito importante, sabe? Sentir a dor do outro é muito importante. E ao mesmo tempo, como eu novamente falando do Covid, ele veio para ensinar que nós somos capazes de sentir a dor do outro, ter compaixão com a dor do outro, ser recíproco, porém se cuidar, sabe? Se isolar, cuidar de mim para que o outro esteja bem. E aí, muitas vezes, mas eu tô em casa. Exatamente, empatia, Marcelo. Muito obrigado por ter me lembrado da palavra. Empatia. Aliás, são palavras que elas estão surgindo aí o tempo todo, né? Até porque eu conversava, boa noite, Sandra, tudo bom? Tá me devendo uma ceva. Capaz a vacina já está quase nos 58, então falta pouco, Paty. Eva de Deus! Se tu não sabe, eu vou fazer 16 mês que vem. Então, assim, a gente costuma não menosprezar, sabe? Mas a gente não tá percebendo ainda, a gente tá acostumado a ouvir palavras e tal. E antes mesmo do coronavírus, como eu tava falando antes, já vimos com problema de depressão, sabe? Entre adolescentes. E aí tem gente que diz assim, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos, né? Felipe, que não deve estar me assistindo. Ele tem os problemas dele. Não são maiores e nem menores do que o meu ou de ninguém. São os dele, né? Dentro do mundo dele é gigante. Dentro do meu talvez seja insignificante, né? São mais de 16 anos que te conheço. Ai, Marcela, que nós somos bruxos, lembra? A gente, né? Tempo da Inquisição ainda. Então, a idade nunca passa. Vamos ter sempre 16, 17. E aí a gente acaba não percebendo a dor do outro, né? E com tudo isso, com essa questão de coronavírus, de isolamento, de se cuidar, a gente ainda não mostrou para o mundo e talvez para os amigos, né, de que realmente é importante a empatia, que nem diz o Marcelo, a compaixão, o respeito, sabe, reciprocidade, coisas que a gente tem aprendido, mas não tem percebido. Eu costumo dizer que teve um tempo atrás que então a Paty deve ter 60 anos. Meu Jesus, quase acertou. Um tempo atrás eu mandei para um monte de gente, sim. Aliás, para quem tinha meu antigo número, eu perdi, tô com um número novo porque clonaram meu número antigo, enfim. Entre em contato comigo depois no Messenger que eu passo o número, que eu não vou mais divulgar porque... Enfim, por enquanto eu não vou divulgar, porque estão toda hora tentando roubar meu número, minha rede social. Não sei porquê, eu já falei, não sou traficante, não sou jogadora de futebol e não faço propina, nada do tipo. Bom, mas voltando. Esses tempos eu mandei para todo mundo assim, como é que você está, como é que você está? Gente, é incrível como apareceu, como algumas pessoas me responderam o seguinte: muito obrigado por perguntar de mim. Amar em tempos de ódio é um ato revolucionário. Grande verdade, Marcelo. Infelizmente, é triste isso, sabe? E o pior, as pessoas começam a ficar desconfiadas. A Raika tá rindo. Beijo, Raika. A gente tem que botar nossos vestidos de prenda lindo, maravilhoso, sair dançar um dia desses. Em casa, né? No pátio. É incrível, mas é uma verdade, sabe? Às vezes as pessoas têm medo. Outro dia eu conversava com a mãe sobre determinada pessoa, que a mãe disse assim, a pessoa é muito fechada, a gente tenta conversar e a pessoa não dá abertura, não sabe receber carinho, não sabe dar carinho. Muitas vezes a pessoa só recebeu coisa ruim. Infelizmente, existe essa realidade de pessoas que têm a infelicidade de cruzar com pessoas que não são boas. E aí, quando a pessoa recebe um carinho de volta, quando a pessoa recebe amor, ela não sabe como lidar com isso, né? Ou, vou dar outro exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, nem dá pra perceber, né?
E tem gente que confunde isso. Homens acham, olha, essa ali tem interesse em mim. Ó, que ela tá afim de mim. Mulheres acham, ai, que guria parecida, nojenta, metida. O que que quer me falando comigo? Por que que me deu oi? O que que tá me oferecendo aquilo ali? Por que que quer me ajudar? Então, as pessoas estão tão desconfiadas de tudo, é tanta maldade que quando aparece uma bondade, quando aparece amor, quando aparece reciprocidade, quando aparece empatia, não sabem como lidar com aquilo. Olha o braço da minha mãe ali, gente. Ah, dá oi ali, mãe. Fugiu, fugiu. Ela veio aqui porque amanhã eu vou no médico com meu filho cedo. E aí ela vai ficar com eles. Veio agora de tarde, gente, do fim da noite, sim. Bom, enfim, a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre essas coisas que têm acontecido. E eu, sinceramente, ando muito triste. Eu não sei vocês, mas eu todos os dias eu recebo notícia de alguém, como eu falei antes, alguém que morreu, alguém que está no hospital, alguém que está desempregado, alguém que está com fome. É, tem algumas pessoas que mandam algumas coisas boas, né? Reciprocidade é algo a ser construído aos poucos. Esse é o maior problema, Marcelo. É, as pessoas não sabem até como é que entra na live junto. Tu pode entrar ali, conversar comigo se tu quiser. A gente poderia convidar todo mundo, né? A, pra ficar batendo um papo. Não é perder tempo, é trocar ideias. Acho que as pessoas elas confundem muito isso. Eu sei que esse negócio de live tá bem batido e tal, mas eu acho que é uma forma maravilhosa de se comunicar e de botar para fora. E eu gostaria realmente que tivesse mais gente conversando comigo. Eu não sei como fazer isso, não. De a gente bater um papo e tal. Minha ideia inicial era até andar pela casa e conversar, mas eu não tenho muito essa prática de internet e tal, então vamos fazer assim desse jeito simples, humilde e que chega às pessoas que eu gosto, porque no meu Face tem as pessoas que eu gosto. Então, essa construção, que nem diz o Marcelo, de reciprocidade, na verdade é algo que deveria ser uma coisa automática, né? E aí eu fico me perguntando assim, em que momento da vida a gente deu importância a isso? Antigamente, muito antigamente, até para te comprar um carro, comprar uma casa, a palavra valia mais do que um papel, né? Claro, depois veio uma certa evolução, veio a arma, e aí tu falava, se não cumpria, atiravam. Isso era muita violência, mas realmente teve um período assim de mais violência. Mas aí depois veio o papel, veio toda a burocracia, e eu não sei, mas assim, a gente vem se perdendo ao longo dos anos, né? Minha mãe entrou na live, que legal, ela entrou pra assistir. Oi, mãe. Ahn, Se você não sabe mexer na internet, menos eu. Ai, 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 Eva, tu é demais. Ai, ai. Pois na hora eu vou aprender, vai saber. Adicionar Eva. Adicionar Eva. Olha, eu fiz um traço aqui, ó. Nenhuma resposta até agora. Adicionar Marcelo. Eu adicionei. Não sei o que isso quer dizer. Sério mesmo. Bom, continuando. A questão é, Marcelo, você que é professor, por exemplo. Ai, que Pati! maravilha! Que na hora! Ai, que alegria! Que Como é que tu tá, alegria! guria? Ai, eu tô bem, e tu? Melhor agora. Olha só, voltando para mim não me perder. Tá. A construir reciprocidade. Isso é um baita a baita de uma história. Até se eu pudesse, eu falava pro Leandro entrar, porque eu não tenho mais o número do Leandro para ele assistir. Porque é uma coisa que tem muito a ver com o professor, entendeu? Uhum. Na minha ideia hoje. Estava fazendo uma análise seguinte. A gente aprende tanta coisa, assim, não digo inútil, senão vão me condenar à forca, né? Mas a gente aprende tanta coisa na escola, e aí vem toda aquela teoria de que eu sou esquerdista, né? Mas eu acho super importante esse tipo de assunto, esse tipo de tema ser abordado em aula, sabe?
Porque a gente está desaprendendo a amar, a valorizar, a respeitar. Ah, daí tem aula de religião, que muitas vezes é para isso. Eu lembro que quando eu era criança tinha aula de não sei o que social, como é que é o nome daquilo? Tu é velho também, tu deve ter tido essa aula. O SPB, Organização Esse Social raio Brasileira, aí. Organização Isso Política aí. Social. Eu não sou tão velho, mas eu E lembro. é assim. Não, não, eu sou bem novinho. Ó, a vacina vai Aham. chegar pra ti logo, logo, pra começar, tá? Tá na próxima, né? Próximo grupo. Menino, quando chegar a minha vez, eu vou estar aposentada. Pena que eu não tenho dinheiro ainda para ir para, sei lá, para os Estados Unidos ou para algum outro país para mim fazer a vacina e poder voltar, né? Apesar, infelizmente, Uhum. apesar de que a vacina é importante, mas ela não é 100%, né? É, né? 100%. Bom, antes tu estava falando sobre reciprocidade, né? Muito interessante esse assunto, mas eu penso Uhum. que é algo que tem que ser construído com o ser humano. Quando tu falaste a questão, tipo assim, uma pessoa que não recebe carinho, né? Ela tem dificuldade de externalizar isso, de colocar isso para fora, né? E quando eu falo que reciprocidade é algo construído, né? Ao longo do tempo, é quando a pessoa ela vai se acostumar, ela só vai dar, né? Aquilo que ela recebe, ela só vai conseguir dar aquilo que ela recebe, né? Verdade. Então, por exemplo, assim, uma pessoa, e quando tu falas também na questão da escola, a escola Pode como falar. detentora né, desses valores Sim. humanos, eu penso assim que o nosso papel enquanto professor, que eu sou professor, né, o nosso papel, na É por verdade, isso que eu nisso, acho assim, importante. o nosso Pode papel falar. nesse meio é mais, digamos, ser mediador, mas isso já tem que ser inato no ser humano, né? É que nem diz já a Ah, filosofia grega. O ser humano, ele nasce bom, a sociedade o corrompe, né? Nenhum ser humano ele é extremamente ruim, nenhum ser humano ele é mau. E sim, ele é corrompido pela sociedade e pelo meio onde ele vive, né? Eu penso assim. tem um livro que fala sobre identidade, CPF, não, CEP da identidade, que Uhum, fala mais ou menos sobre isso, de que é, nasce num ambiente, né, em termos de cultura e, enfim, cultural e existencial, tu nasceu ali e dali tu vai levar teu legado e a partir disso tu é o que tu vai ser para a vida. Hoje não é 100% dessa forma, né? uhum. A coisa está um pouco diferente, mas eu não sei, é muito complexo. Eu até estou lendo um livro do Gesiel. Tu lembra do Gesiel? Uhum. Então, ele não é dele, ele me emprestou, na verdade. Até vou ver se ele está online por aí, que eu vou convidar ele. Ele é professor de história aqui perto de casa até. E eu tô lendo um livro que ele leu e ele grifou e anotou um monte de coisa. E ele fala mais ou menos sobre isso, sobre a construção de uma vida, né? É um livro É. muito. Ele é bem curtinho. Eu disse que eu ia ler assim. Em 15 dias eu já estou há mais de um mês com o livro, não terminei de ler. Porque ele te leva a refletir sobre isso. O que tu vai ser? Tu nasce puro, como tu acabou de falar. A pessoa nasce pura. A criança, ela nasce puro. Eu até tenho um debate muito grande que os meus filhos não são batizados, né? E aí meu pai Uhum. fala: as crianças não são batizadas, não são puras, que não sei o quê. Nada mais puro do que uma criança. Mas a partir do momento que ela conhece uma tristeza, uma coisa ruim, ela começa a se formar a partir daquilo ali e vai dar o que acontece hoje. Só que Uhum. o que eu penso, Marcelo, é que embora isso, as pessoas elas não se abrem para receber e para tentar entender o amor, para tentar entender a reciprocidade, a empatia, sabe? Para tentar entender a dor do outro. Por quê? Porque as coisas são mais fáceis hoje, sabe? Outro dia eu conversava, e é uma frase que eu gosto muito de repetir, que é do Eduardo Marinho, se eu não me engano.
que é a Uhum. seguinte, a dificuldade fortalece e a facilidade fragiliza. Sabe aquela ideia? Ah, obrigado, Marcelo, querido. Logo, logo eu quero tu aqui conversando com nós, tá? Eu acredito assim que a gente está criando uma geração de fracos, sabe? E É nós estamos verdade. fracos nesse momento. Ó, o Leandro tá aí. Caracas, Leandro, a gente acabou de falar de ti. Se tu quiser entrar, é só falar. Por quê? Porque a Aí, gente Leandro, não. tudo Porque a gente... bem? Oi, colegas. Colegas é boa, não sou prof que nem vocês, né? Então, porque a gente não tem, não é só uma questão de debate, sabe? A gente não tem gritado, é por isso que eu tenho feito essas lives. Até tem que cuidar, live, que o Gisele já me xingou que eu falo errado. É por isso que eu tenho que cuidar para não ser muito extenso. Eu vou fazer todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa gritar sobre isso, sabe? Eu lembro que um dia eu estava num debate com o Leandro e o Juliano sobre isso. As pessoas não falam, as pessoas têm medo, a gente tem medo de expor os sentimentos da gente, porque alguém vai brincar, sabe? A gente tem vergonha de chorar, a gente tem vergonha de pedir, a gente tem medo das coisas, e a gente não pode ter medo de sentimento, sabe? A gente tem que demonstrar amor. Ah, mas eu não vou receber, as pessoas não vão me interpretar mal. Desculpa, povo, mas foda-se. É que nem eu comecei essas lives. Comecei ontem, já era começado ontem, ou há mais tempo. Eu penso assim, eu preciso gritar. Eu sou uma pessoa de falar. Eu sempre fui uma pessoa de falar, de ir em lugares e comentar e tal. Mas, oi, Dé, minha irmã linda. Mas assim, nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo mais dentro do nosso ninho, do nosso cantinho. A gente não pode mais abraçar. Meu Deus, justo eu que venho de uma família que gosta de ficar agarrado, sabe? Então, Sim, essa ideia que tu falaste que a gente vem puro é real. Tudo, a oi, gente vem tudo puro. bem? Ai, tudo bem. Ela é real. Só que a gente precisa continuar falando, a gente tem que reagir, a gente tem que falar, a gente tem que gritar para o mundo os sentimentos da gente e mostrar o sentimento dos outros, sabe? E sentir a dor do outro. Hoje, quando a gente começou, eu estava falando sobre a morte desse Paulo Gustavo, eu acho que é, né? Muito Sim, o triste, por Paulo Gustavo, sinal. um comediante. Sim. Muito triste. Tu viu no início ali o pessoal criticando, tomara que morra. Ah, ele não é de Deus. O que é uma pessoa assim, É agora, que, na com a verdade, morte assim, desse. ó, uma das coisas, Patrícia, que eu penso, as redes sociais, elas abriram uma brecha muito importante para as pessoas colocarem para fora, algumas, no caso, nem todas, os seus sentimentos reprimidos, né? Sim, Principalmente o ódio, principalmente essa questão toda da falta de empatia, né? A questão daquilo que, aqueles sentimentos ruins que até então a gente considera, né? As pessoas que vivem, que foram, digamos, tiveram convivências, em ambientes de valores, né? Enfim, foi um momento onde elas começaram a colocar para fora através das redes sociais, né? Aquela questão de se esconder por trás de uma fotografia, se esconder por trás de uma imagem, colocar, digamos, a tua opinião, escrever a tua opinião, esperando não olhar o olho no olho, entendeu? Essa questão do olho sim, no olho, poder olhar, tu poder sentir o outro. E outra coisa também, uma das grandes preocupações que eu penso, as novas tecnologias, no caso, o mundo pós-moderno, no qual nós estamos vivendo, ele é muito positivo por um lado, né? Ele nos aproximou de certa forma, mas ao mesmo tempo ele nos distanciou, né? Enquanto ser humano, enquanto sentimento, enquanto valores, né? Então o que eu percebo é o seguinte: quando tu chama uma pessoa para conversar olho no olho, o sentimento é outro, quando ela te vê é outro, quando ela consegue te enxergar é outro. Mas agora, quando ela, digamos assim, não busca, ela busca, digamos, descrever o que ela sente através de redes sociais, né? Ela coloca aquilo que está, digamos, interiorizado nela, né? E infelizmente muitas pessoas acabam usando essa ferramenta para espalhar ódio, para espalhar rancor, né?
enfim, É algo que é aquilo que está intrínseco nelas, né? Infelizmente, a rede social ela tem essa dupla função, né? Ela tem o bem, o bom, que no caso aproxima, e ao mesmo tempo ela acaba distanciando as pessoas, né? Em relação a esse ator que veio falecer ontem, o Paulo Gustavo, né? A gente percebe assim que nós perdemos, infelizmente, um grande ator, um humorista fantástico, né? Super inteligente, né? Um ser humano verdade. muito exemplo, né? Para todo mundo, mas a gente vê por outro lado pessoas, né? Que ainda estão que possuem ódio, pessoas que têm rancor, né? Que agora que elas estão conseguindo através das redes sociais externalizar isso, isso é muito triste, né? Ou seja, é uma face do ser humano que pouco desconhecemos. Obrigado, a Nilma. Nilma, tudo bem, Nilma? A Nilma, minha amiga. Ela tá em Pernambuco, né? E tem a Olha Cris que também, não sei se a chique. Cris tá aí, a Cris de Goiás. Viu como eu sou do Brasil, Ai, Patrícia? que inveja, gente. Deve estar calor aqui, tô morrendo de frio. Tá com a lareira ligada ali, tá frio ainda assim. Talvez não goste do que eu vou falar, mas entendo todas as dores. Mas o falecimento do ator esquece uma situação Santa de Santa Catarina. Catarina. Não, ontem, Débora, eu falei de Santa Catarina. Ontem eu falei sobre isso. É que assim, é tanta. Então acho que todos nós estamos errando. Ontem, não, eu não sei a mídia porque eu não acompanho muito mais o jornal, assim, tô meio fora porque estava pirando. Então, as informações que eu recebo, ou eu dou uma olhada no Face, ou alguém me informa, ou no Instagram, mas assim, por cima, porque é muita coisa. E os fatos reais na minha vida, tenho amigo lá em Santa Rosa, internado, hospitalizado, é, meu primo em Santa Catarina, internado com Covid, morreu, faleceu ontem, foi o velório da mãe de Marcelo, que está na live assistindo com nós, ele é vice-presidente do PT aqui de Caxias, é um advogado super competente, é uma pessoa maravilhosa, a mãe dele é uma pessoa incrível também. É, então, é muita gente, é muita tristeza, né? Aí, por esse motivo, não consigo acompanhar tudo. E ontem eu falei também na live sobre o que aconteceu lá em Santa Catarina, que é muito triste. A mãe disse que é para mim falar mais devagar, que não dá para entender. Eu não consigo. Ai, gente, olha só. Só para pegar o gancho lá da rede social, eu quero encorajar as pessoas a falarem e a entrar. O dia que eu estiver falando, alguém tiver, não, eu quero falar alguma coisa, eu quero falar ali do Visat. O Visat aqui é um problema e não é, porque todo mundo reclama do Visat e o Visat está ali e agora abriram a. Como é que é o nome daquilo? Me ajuda aí, Marcelo. A, o edital lá para concorrer, manda eu ir para casa. A, a licitação. Abriram uma licitação. Só foi o Visat. Então, vamos supor, quer falar do Visat, quer desabafar e está te fazendo mal? Entra ali na live que eu vou estar ali e a gente vai falar sobre o assunto. Eu quero encorajar as pessoas exatamente pelo que tu falou. A rede social, ela hoje a porta para tudo, né? Inclusive, tem pessoas que acham que tudo que está na rede social é verdade. Tudo que aparece na mídia é verdade. E eu sempre costumo falar, principalmente para os meus filhos, o pica-pau na televisão, na internet fala. Na vida real ele não fala, é só um passarinho que voa. Então, verdadeiras heroínas em Santa Catarina. Verdade, Débora. Parabéns. Então, assim, nem tudo é verdade, mas tem muita gente boa que poderia estar contribuindo para fazer o bem, contribuindo com as ideias, contribuindo com o amor, com o sorriso. Eu assisti hoje um vídeo desse menino que faleceu, esse Paulo aí, onde ele dizia assim, ó, não existe bem maior do que um sorriso, do que fazer o outro sorrir. E quem faz o outro sorrir se sente melhor ainda porque ele atingiu uma coisa que a gente não consegue pegar com a mão e nem pagar com dinheiro. E é verdade. A alegria, a Verdade. felicidade, são coisas que não têm preço, não têm um valor, né? Simplesmente acontece, não tem nem explicação. Então, essa ideia da rede social, ela é muito legal, porque as pessoas têm, eu, por exemplo, tinha um pânico
de falar no celular, no vídeo, de falar em live, porque já tinha me convidado, eu não gosto e tal, tenho vergonha, sou muito feia, tô muito velha, todas aquelas questões. Mas assim, isso não importa, porque quem gosta de mim vai gostar de mim do jeito que eu sou. Quem quiser ouvir, escuta. Eu tô até me preparando já para as críticas, né? Já até as críticas surgem em casa. A minha mãe veio e me disse assim: vai falar besteira. Poxa, mas se eu não falar besteira, não sou nem eu, né? Mas a crítica ela é Isso não construtiva. é A verdade. Não, crítica ela pode é ser construtiva. construtiva. Muitas vezes depende como tu vê a crítica, né? Eu, por exemplo, eu aprendi ao longo da minha vida a ver a crítica como algo positivo, né? Então, e essa questão Sempre, toda, ah, muitas vezes, sempre. sabe? Sim, eu não vejo assim nada. Eu acho que a gente tem que ter aquela abertura, assim, da gente também ter, se avaliar e se reconhecer também como pessoa, entendeu? Se tu reconhecer a tua personalidade, como tu és, né? Que nem fala, se eu não me engano, não é Pitágoras, não. Ai, não me lembro o nome do filósofo grego. Ele fala o seguinte: conhecer-se a ti mesmo é Sócrates. É Sócrates ou Platão, não Hum, lembro o certo, né? Ou seja, se tu conhece a ti mesmo, tu vai conseguir a aprender a ouvir críticas, tu vai aprender a peneirar essa crítica, né? E dela tirar algo sim, positivo, né? Então, muitas vezes a crítica, eu não vejo algo como destrutivo, eu sou uma pessoa extremamente aberta à crítica, né? Então, mas eu vejo ela sim. assim como algo positivo. Se a gente for ver sempre o lado negativo, né? E outra coisa também muito interessante que um amigo meu escreveu que eu estava lendo, que uma pessoa que só aprendeu a aprendeu a ouvir elogios durante a vida, né? Ela não vai saber ouvir, lidar com as críticas. Inclusive a própria sociedade hoje em dia, as pessoas que hoje estão aí, que é, digamos assim, a nossa geração, né? Que nós somos lá da geração Coca-Cola, Renato Russo, né? 90, Verdade. 2000, não vou falar Não, muito é, sou mais mais, né, nova. Paty? Senão, senão, enfim, né? Aquelas gerações, aquela Sim, juventude que ia ao mundo e que não se calava diante da opressão, das injustiças sociais que haviam, enfim, né? Pois bem, hoje em dia a gente tem uma sociedade que, infelizmente, eles não estão assim abertos à crítica, eles não sabem ouvir crítica, eles não sabem como lidar com a crítica, né? A sociedade hoje em dia, muitas vezes, a própria juventude ou os adolescentes, eles levam a crítica como algo ofensivo, né? Então eles não aceitam ouvir sim, não, o errado nesse ponto, né? Então eles não, isso é muito preocupante. Eu sempre eu me preocupo muito, como professor, assim, eu me preocupo muito com o futuro, né? Em sala sim. de aula, trabalho com adolescentes à noite, adolescentes e adultos, né, na educação de jovens e adultos aqui na cidade de Canela. E como tu vê assim a disparidade, a diferença. O adulto, ele consegue, de mais ou menos 40, 50 anos, ele consegue ouvir a crítica, né? Peneirar e conversar sobre, né? E a partir dali fazer uma reflexão sobre os seus atos. Já o adolescente, os menores, já não. Eles têm muita dificuldade de lidar com a crítica, né? Imagina só, os filhos desses adolescentes, né? Eles nunca serão criticados. Será tudo aceito, digamos assim, com muita facilidade. Porque hoje em dia a gente sabe que tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito próximo. Antigamente, tu queria fazer uma conversa de vídeo, era difícil. Tu queria falar com a pessoa, era no telefone ou no Ah, orelhão da cidade, né? cartas, Hoje em dia. cartas, Hã? lembra? Lembra das cartas? As Cartas, que cartas. você mandava Sim, a carta. gente. Sim, tu me mandava carta também, tu escrevia muito, muita carta. Até hoje eu guardado as cartas, sabia? As Ai, cartas. meu Então, Deus. aham, tem até hoje guardado. Então são coisas que não se tem mais, entendeu? Que não, esse povo de hoje não vai vivenciar isso, né? Então eles não tiveram, digamos, essa dificuldade de construção de vida, essa vivência para construir a vida. Tá tudo muito facilitado, né? Então eu sempre Verdade, digo assim, as verdade. pessoas têm que passar um pouco de trabalho, elas têm que passar um pouco de dificuldade, elas têm que buscar conquistar os seus sonhos. E hoje em dia, devido a essa questão da crítica, é muito mais fácil eu fazer pelo outro do que deixar o outro fazer por ele mesmo, né?
Eu penso sim. dessa forma. Na verdade, é como eu falava antes, né? Lembra que tem a tal da, como é que é? Geração Z, né? Que é a Geração geração um Y, pouco né? mais fraca. Hã? Geração Y. Não, É agora geração é Y. geração. Ah, Porque, tá. assim, teve a nossa, que eu sei lá, que eu acho que era a Coca-Cola. Aí depois veio a Z, que é uma que está intermediando ali uma e a outra, né? E agora a Y. Cara, é uma fraqueza que tu não pode falar nada, que tu não Não pode. pode. Eu estava conversando hoje com uma pessoa que a gente até conhece em comum, falando sobre educação dos filhos, porque é diferente a educação de aluno, a educação dos filhos. Eu sou um pouco dura, sim, com os meus filhos. Eu sou, tem gente que diz, tu é muito dura. E eu sou, porque a vida é. E eu não vou deixar o meu filho, amanhã depois, quando ele rodar no vestibular, quando ele levar um fora, quando não der certo alguma coisa, quando ele não passar na carteira, ele entrar em depressão. Há uns 4 dias atrás, não, mentira, uma semana, 2 semanas atrás, um adolescente de 16 anos se matou aqui no shopping, se atirou, tipo, gente, e são fraquezas que a gente está criando. Aí tem gente que vem lá e diz, é falta de Deus. Não, não é falta de Deus. Pode ser que tenha ligação química, sim. Não vou desprezar a depressão química, né? Que vem hereditário e vem com problemas que falta de algumas substâncias e vitaminas. E também na nossa região tem depressão sazonal, que é falta do sol, enfim. Existem vários tipos. Mas tem isso também da fraqueza humana que é causada por não saber e não ter barreiras para passar. Não preciso passar por barreiras, entendeu? A minha mãe resolve, o meu pai resolve. Me aconteceu tal coisa, vou ligar para minha mãe que minha mãe resolve. Estou passando Sim. necessidade, vou sair pedir, vou pedir no CRAS, vou não sei o quê. Aí sempre tem alguém que me dá. Eu não vou à luta, eu conto para todo mundo. Eu, quando era pequena, e aí tá a mãe, não deixa mentir, a gente vendeu rapadura na rua. Eu acho o máximo, até hoje. Se alguém disser, tu fez, fiz e faria de novo, e com maior orgulho. Não ganhei quase nada, ainda comi quase todas as rapaduras. Minha irmã não gosta nem de lembrar. Me deu Pati, uma lê a dor de mensagem do barriga. Leandro, ele tá pedindo. Pati, lê as mensagens que enviei para você acima. Acho que vai no mundo social, depende. A Débora também falou A bastante. Débora também Leandro, falou, a Eva vai dormir agora. Pati tem 60 anos. Meu Deus, Eva de Deus. Queria saber, né, quando que vão falar da minha pessoa para o Obséquio. Leandro, eu te convidei para fazer parte, tu não entrou porque tu não quis. A Débora, eu acho, ao contrário, trabalho com 341 crianças e adolescentes e acho melhor falar com eles do que com adultos. A Débora é minha irmã, para quem não sabe. Linda, Eu lembro. maravilhosa. Oi, Débora, tudo bem? Eu lembro de ti. Vai entregar a tua idade, diz o Leandro. Beleza, Marcelo, o que diz aqui? Tranquilo, é por aí mesmo. A Débora tem convênio cultural. Leandro, eu não sei, eu perdi ali onde que tu falou. Pois é, minha visão de pais e mães modernos no mundo. Na verdade, é um assunto bem amplo e eu até tenho uma coisa bem legal para contar para vocês. Assim, eu não achei a questão dos crimes hediondos eu não consigo ler porque tem uma luz ali, eu não consigo ler tudo, Marcelo. Eu não consigo, não dá. Além de ser cegueta, eu ainda tenho uma luz aqui que me incomoda demais, gente. Aí eu não consigo ler. Alguém me mandou oi aqui, também não consigo ver. É a Mas assim, eu tenho Débora. duas coisas boas para falar. Oi, a Débora. Tenho duas coisas boas para falar para vocês. Uma que a gente está conversando há bastante tempo já. Então pode ser que daqui a pouco caia, porque ele tem um período que ele cai, né? E a outra coisa é que a gente bateu a live da Rádio Gaúcha, que tava com um cara lá de esporte, alguém não sei quem que é, no internet de esporte, falando, e eles estavam com menos gente do que nós. Então, bem legal. Mas. Mãe, Oi, dá um oi pra galera. eu não sei botar. Depois eu boto. Desliga na que eu boto. É bem complexo, assim, essa questão, para ver como é
a relação humana hoje. A gente entra falando de reciprocidade, falamos de empatia, e hoje o Marcelo quer participar. Quer participar. Marcelo. Eu vi Marcelo ele entra. ali. Quem é? Tá, mas e cadê? Como é que eu boto ele? Eu não Tem o sei Marcelo botar. Santos, ele mandou. Marcelo, tu mandou a solicitação? É, manda ali. Marcelo Santos? É. Ele mandou? Não, é Marcelo Santos, não falou nada. Não. Então, ok. O Marcelo Santos é o Marcelo, vice-presidente do PT aqui de Caxias, um amigão, né, de coração. Então, se quiser participar, pode, mas a gente vai fazer todo dia. Eu falei já para a Elusa, já falei com. Ele mandou. Ele, Paty, não faz assim. Estou numa correria por aqui, envolvido em paralisação sindical, assembleia sindical. Gente, esse homem tá. Sindicato já era, filho. O que é isso? Assembleia sindical, não participo de live porque estava envolvido demais com esses problemas da escola. Caracas, sindicato não existe mais. Para que sindicato? Não tem mais direito trabalhista, gente. E eu não estou entendendo. Qual a função do sindicato? Apoiar o patrão. Por favor, né? Não é o doutor Marcelo. Ah, tá. Então não sei qual Marcelo que é. Gente, não sei quem que é, então. Vê aí, Ah, não tem. Olha, tu é tu saiu que. do WhatsApp. Não, Leandro, eu avisei ontem, vou avisar de novo. Agora, meu WhatsApp, meu telefone foi clonado. Minhas redes sociais do Patievinhos que eu vendia, inclusive o site, foram todos clonados. E o site eu perdi, o site mesmo pagando, não consegui recuperar. E ontem, por fim, meu número ele foi hackeado, foi invadido. E aí eu troquei de número. E aí eu perdi tudo. Eles mexeram em tudo, enfim. Consegui recuperar o Facebook, algumas coisas, mas por isso. Por Leandro, ela isso, está né? sendo perseguida pela Al-Qaeda. Uhum. Ah, não, aí entra uma questão que a mãe falou, e uma amiga minha que ontem estava na live, que é a Lisa. Eu fiquei pensando, uma amiga me disse assim, que chique, né? Ser hackeado, como é que é? Clonado, coisa de gente rica. Minha prima falou, a Glaucia. Aí eu fico triste, gente. Triste, assim, não porque aconteceu isso comigo, porque eu me senti honrada em acontecer comigo, né? Uma honra, meu Deus do céu. Porque eu não sou traficante, não sou jogadora de futebol, não faço propina, não faço nada dessas coisas aí, sou pobre. Mas eu fico com pena dos caras que são burros, porque se fosse inteligente, eles iam pegar dinheiro de gente que nem o Marcelo que tá falando comigo aí, que são pessoas milionárias, né? Ah, Gente que tem grana. ah, Não pobre cristão que nem eu, né? onde é Todo que tu tirou mundo sabe. isso? Todo mundo sabe que o Hã? professor ganha bem. Todo mundo sabe. Só o Leandro que trabalha em Viamão, ele é super rico, ele ganha bem, né? Ah, é Né? verdade. Desculpe, eu não vou participar todos os dias por causa das aulas. Não precisa participar todos os dias, né? A A Débora, acho que ideia é professora, né, Débora? Pelo que tu escreveu. Não, a Débora, ela tá fazendo curso de técnica em enfermagem, Ah, achei que era entendeu? professora. Não, ninguém na minha família quis isso. Pagar um montão para ganhar pouco depois? Tô brincando. Tá, só para resumir, foi isso que aconteceu com o meu número, então, né? O quê? Tá, tu falou muito mal do Bozo, e o quê? Tu falou muito E os mal do hackers, Bozo. amigos dele, te sacanearam. Pode ser, mas eu nem falei quase. Eu disse, eu já nem tô falando mais aí se eu não estivesse fazendo força, podemos existir. Eu nem tô falando mais, sabe por quê? Porque Beijo, não adianta, a Eva, gente boa sabe. noite. Não sei quem tu é, mas beijo. A quem? A Eva? A Eva é uma É, grande amiga que eu convidei ela para fazer a live. Na verdade, convidei ela, a Carol e a Naira, que eu não sei o que a Naira deve estar fazendo nessa hora. Para a gente fazer um bate-papo. A ideia inicial era falar sobre as mulheres, sobre a pandemia, essas crises, essas coisas que acontecem nesse período de pandemia, onde a mulher está sendo mais oprimida. Na verdade, Marcelo, não sei se tu há de concordar comigo,
mas a opressão feminina, ela tá crescendo bem devagarinho, sabe? E a gente está calada, a gente está quieta. É feminicídio, né? É violência doméstica que entra dentro, é violência psicológica, é a questão do emprego, é a questão salarial, que as mulheres elas ganham, continuam ganhando cada vez menos, e agora os empresários pioraram a situação ainda, porque eles demitiram muita gente, aí contrataram. Sim. Aí agora eles demitem os antigos, que ganham um pouco mais, para contratar gente que ganha menos para fazer o mesmo trabalho. Então, assim, e a mulher ela sofre mais. Aí, como a escola parou, e a mãe muitas vezes depende do filho ir para a escola, tanto a escolinha como a escola, essa escola normal aí, uma ou a outra. Ah, meu filho faz o período da tarde, então à tarde eu posso ir fazer faxina, porque ele vai estar na escola e eu chego em casa antes dele, tu entende? E agora não tem mais isso. Então, quem é que ficou em casa? Foi a mãe, foi a mulher. Mas e por que a mulher ficou em casa? Ah, a resposta é óbvia, porque o homem ganha mais do que a mulher. Mas qual é o grau de estudo do homem? Às vezes inferior ao da mulher. E não mudou. Então, não teve essa reversão. Os valores foram diminuindo. Com esse nosso novo desgoverno que está aí, piorou ainda, porque ele Só para alegrar os desvalorizou. nossos. Paty, só para alegrar o pessoal aí fora Bolsonaro. É verdade. Não, eu sei que tem muita Hashtag gente fora que. Bolsonaro. Não, tem pessoas que assistem e que eu conheço que gostam dele, mas a verdade precisa ser dita, né? Ele cuspiu e gospe na cara do povo, e principalmente das mulheres. E nós estamos ficando calada. Porque assim, ó, aí tem uma coisa que o pessoal me julga até o último, né? A questão negro, ela está sempre em evidência. E é uma coisa que a gente nunca vai deixar. Não se recupera uma história gigante dessa de escravidão no mundo de uma hora para outra. Não são 100 anos que vão mudar. Não são 200. Vai ser uma vida inteira. A minha, dos meus filhos, dos meus netos. Vai sempre ser falado. E é falado todos os dias. E tem grupos para isso. E nós, mulheres, não, Marcelo. Não acontece isso. As mulheres, elas não falam sobre o assunto. Elas não debatem sobre o assunto. Elas têm vergonha, elas continuam sendo oprimidas. E o pior, agora a gente tem que engolir isso de uma forma gigante, sabe? E tem milhares de coisas assim que eu quero falar. Não é que tenha alguma instituição ou meu próprio partido e algumas amigas vão dizer, não, mas você tá louco. As mulheres, algumas, elas acabaram confundindo o próprio papel. Que nem eu falo. A mulher diz, eu sou livre, fico com quem eu quiser. Cara, tu é puta, é totalmente diferente. Desculpa a palavra, mas foi. Sabe? Se confunde muito uma coisa com a outra. Ah, eu tenho meu próprio emprego, eu posso dormir com quantos caras eu quiser. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, como diria meu pai. E aí acaba sujando mais o nome da gente, sabe? E aí a outra mulher vê, tu viu? Aquela porque trabalha fora, porque é solteira, tá fazendo isso. Aí na cabeça do vizinho lá que é ignorante, ele diz assim, tu viu? Toda mulher que ganha bem, que é formada, faz esse tipo de coisa. Então, assim, é uma desvalorização, sim. E nós mesmos estamos fazendo isso. E nós não estamos gritando por uma liberdade, por uma igualdade, sabe? Não existe isso. Então, E a por minha que tu ideia acha que as inicial mulheres se calam? Qual é a tua opinião sobre a questão das mulheres se calam diante dessa situação de opressão hoje em dia? Então, em primeiro lugar, eu fiz uma análise minha, tá? Da minha pessoa. Tá bom. Mas no geral do Rio Grande do Sul. Não estou falando dos outros estados, porque eu não tenho essa vivência cultural de outros estados. Mas nós somos um estado machista. É uma coisa cultural. E aí eu costumo dizer aquela coisa, se tu tem um cachorro e bate todo dia nele com a vassoura, vai chegar um dia que a vassoura vai estar parada e ele vai fugir da vassoura, ele vai ter medo. Então, isso é cultura. De tanto tu, né? Ou repetição, enfim. E nós é mais ou menos isso. A gente fica com medo, a gente fica com receio. Não vou querer esse esporte com... Eu não posso falar agora, filho. A gente fica com medo, a gente fica com receio de falar, entendeu?
eu mesmo canso de ter medo de falar a minha opinião. Eu acho, Patrícia, criada dentro do meu machismo, né? Porque o meu pai também foi um homem machista. Meu pai, pô, se tá assistindo, não sei, está, mas ele também foi um homem machista, sabe? Ele também segurou a minha mãe. Ele também achava que mulheres deveriam fazer isso até hoje, de alguma forma. Não culpo ele foi criado assim. E isso passou para mim também. Então, tem coisas que eu faço e que algumas pessoas até me condenam. Ai, Patrícia, tu serve o prato do teu marido, sirve. Tu acha que homem não pode limpar melhor que mulher? Acho. Acho. Eu acho que se eu tiver que arrumar, organizar alguma coisa, eu faço, porque os homens não vão fazer bem. Então, isso é uma questão cultural que deve ser mudada, começando na minha cabeça. Tu entende? Sim. Mas Uhum. se eu for ampliar isso, é uma questão cultural. Porque a maioria das pessoas, hoje falava com outra pessoa, do que a tua esposa trabalha? Não, não trabalha. Porra, peraí. Tu é uma pessoa liberal, né? Uma pessoa que pensa, por que que não? Sabe? Por que que não faz? Então, mas é uma questão cultural. Então começa aí. Aí o homem fala uma coisa, a gente vai lá e é verdade, tu já tá acostumado com aquilo. É tão difícil de tu reverter, sabe? Se a partir de hoje no Brasil se não existe mais mesa para a gente sentar, jantar e almoçar, se senta no chão, que nem no Japão, China, sei lá onde, ia ser muito difícil para nós se adaptar. Então, eu acho que é isso. É por isso que a gente evita falar sobre isso, sabe? Falar sobre o machismo. Até agora, com a pandemia, segundo as estatísticas, aumentou muito o número de feminicídios nas famílias, né? As mulheres se Mas sim, calando, as mulheres não externalizando as dores que estão sofrendo, né? Até, inclusive, teve uma que estava em cárcere privado aqui na próxima cidade de Bom Jesus, enfim, que ela estava presa vi há esse 20 anos, né? Então, tu vê assim, a questão toda, a gente sabe que nós vivemos numa sociedade ainda, né, preconceituosa em todos os sentidos, desde a questão do feminismo, a questão toda do questões de gênero também vale ressaltar, né? Questões verdade. relacionadas à cultura, à religião, inclusive, né? Existe uma certa discriminação cultural em relação à religião. Então a gente sabe que a sociedade ela está, digamos, trazendo à tona algumas questões que até então estavam eram pouco discutidas, né? E com essa questão toda da nova classificação de família, desse novo modelo de família que está surgindo, porque a família, na verdade, ela não. Se não se fala na questão, a família desestruturada, né? Que a mulher ela é vista hoje em dia como um seio, como algo, ela é cerne de muitas famílias, ela é o centro de muitas famílias, ela é a base de muitas, inclusive ela que mantém muitas famílias muitas vezes. E isso o IBGE deixou bem claro uh, no último censo, né, que muitas famílias são gerenciadas por mulheres e não por homens, né? Então a mulher está Verdade. tomando um espaço mais, né? Então quando se fala na questão da desestruturação familiar, mãe solteira, não se fala essa palavra desestruturação, ela é considerada arcaica, né? Eu penso que a família está ganhando novos conceitos, novos parâmetros, novos paradigmas, né? E a mulher, por sua vez, ela está assumindo um papel, né? Muitas vezes que não é dela, né? Ou seja, ela é o homem da família e ela é a mulher da família. Mas na verdade não existe, porque historicamente falando, até o Leandro, que é professor de história, tá aí, pode nos dar uma ajuda em relação a isso. Historicamente, a mulher, ela foi criada desde a época das cavernas, na pré-história, para cuidar do fogo, domesticar o cachorro, né? Né? E ficar em casa cuidando do bebê. O homem tinha que sair para a rua para caçar e para pegar frutos e sementes para levar para dentro das cavernas, né? Essa, digamos, Sim, foi a primeira história de família que se teve e que se depois na Idade Média se firmou, né? Se com a questão toda, enfim, da Igreja Católica, e depois, então, agora que está se repensando esses novos conceitos e está se recriando. Então, a mulher, historicamente, ela sempre foi algo inclusive na Idade Média, vale ressaltar, né? Na Idade Média, a mulher era vista como símbolo do pecado, né? A própria igreja coloca a mulher como algo pecaminoso,
né, como algo inferior, mas não é, a gente sabe que não é assim, né? Então isso já tá inculcado na sociedade, já está intrínseco no ser humano, esse pensamento, sabe? Mas a gente mal sabe que a mulher, a gente sabe, então, a mulher ela tem muito mais força, muitas vezes, que o homem, elas são muito mais inteligentes que os homens, né? Até eu sempre gosto muito de brincar com os meus alunos, enfim, e com as pessoas no caso do trabalho, que é meu mundo de trabalho, a maioria são mulheres, né? Só tem, muitas vezes, Sim. só tem de homem, principalmente na educação. Então, assim, eu sempre digo, nós homens, nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Raciocinar e fazer um segundo fazer junto, né? Olhar televisão, ou costurar, ou, enfim, mexer em algum objeto. A mulher, nós não conseguimos. Já a mulher, ela consegue, né? O cérebro da mulher, ela consegue, digamos, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e o homem não. Então, quer dizer, a mulher, ela tem muita capacidade, né? Ela tem muita capacidade de agir, ela tem muita, tanto quanto o homem, né? Essa questão toda, quando se fala na questão de gênero, né? Então, assim, desculpa, a questão de gênero, do feminismo que a gente está falando antes, ela é muito interessante, porque a gente tem que pensar na questão que a mulher, ela tem o seu valor, sim, no papel social. Só que ela, infelizmente, elas acabam se calando diante de agressão, tanto física, né? Porque a gente sabe que a violência não é só uma violência, ela é física, ela é verbal, ela é psicológica, né? Existem vários tipos de violência que as mulheres sofrem diariamente e elas não acabam denunciando, né? Elas acabam. E isso. Esse é um outro tema que eu acho que a gente vai ter que, que até vou convidar talvez a Naira ou o Marcelo para participar, porque essa questão da Maria da Penha, para mim, eu vou te ser bem sincera, é ridículo. É ridículo, porque o maior índice de assassinato vem de mulheres que fizeram a denúncia. E a Uhum. denúncia ela só ganha, como é que se diz aquele termo lá para distanciamento lá, se tu foi agredido, passar no IBL e for profundo, for assim, tipo, arriscou a vida. E o que aconteceu esses dias foi, eu acho, eu não me recordo agora a cidade, eu vou falhar se eu falar a cidade, tá? Mas teve dois casos, um aqui na região, próximo, e outro em Santa Catarina. Os dois muito semelhantes. Esposas casadas há anos com uma pessoa, com família constituída, aqui é pai, mãe, filho, bem certinho, bonitinho, como manda o comercial da Margarinas. E aí, de repente, a mulher vai lá e denuncia o marido. Uma não foi nem por agressão física, foi por agressão verbal. Ela não suportava mais, ela estava se sentindo mal, ela queria se sufocou e ela quis sair. Então, ela foi lá e fez a denúncia. E a outra foi agredida pelo esposo dentro de casa, 30 e poucos anos casado, foi agredida, foi na delegacia, fez a queixa tal, mandaram para casa. Uma chegou em casa, pegou as coisas, foi para casa da mãe com os filhos. O homem foi na casa da mãe dela, matou ela, a filha, e agrediu a sogra. A outra, o outro caso, ele agrediu a mulher dentro de casa porque ele não saiu. A polícia não chegou a tempo de tirar ele. Então, esse é um tema assim muito delicado, na minha opinião, porque todo mundo sabe que a lei no Brasil, né, ela existe. Existe leis aí que a gente nem conhece direito. Outro dia até a de utilidade pública, muito importante saber disso, Marcelo. Existe uma lei só para abrir um parênteses, que dá direito a todo o cidadão que tem casa, que queira fazer construção da casa e ganha até 2 salários mínimos e até a prefeitura solicitar engenheiro e arquiteto gratuito e a prefeitura tem a obrigação de ceder. Então, assim, o pessoal faz aquelas construção toda torta e não precisaria fazer aquilo porque, pela lei, ela tem direito de engenheiro, de arquiteto, para fazer a coisa melhor. E não acontece, porque a informação não chega até a população. E outra Uhum. é muita lei que não é cumprida. Então, voltando à história dessa ideia do feminicídio, da violência feminina. Não tem como, a lei ela não anda. E nós, a gente tem medo, a gente tem vergonha. Sabe o que é ter vergonha? Tem gente que diz assim, por que fulana não falou que era agredida? Por que fulana permitiu? Por que mora junto ainda? Ai, outro dia eu escutei um termo de, como é que é?
apego emocional. Tem apego emocional. Gente, a barriga ronca. Tem mulher que precisa do homem para ter o que comer. Tem mulher que ela não sabe viver fora daquilo ali. Que ela não sabe ir para a rua e procurar um emprego. Para ela é difícil, por mais que tu... Não, agora tu saia da tua casa, que eu vou te dar um emprego, que tu vai ganhar bem, tu vai ter uma casa e tal. É difícil para nós, sabe? Querendo ou não querendo, embora nós sejamos grandes guerreiras, mulheres do futuro, empoderadas, nós continuamos sensíveis. Tem um texto, não é um texto, é um vídeo que eu vi uma vez naquele grupo que eu participava da pastoral, que dizia, lá pelo final do vídeo, dizia assim, que Deus fez a mulher tão frágil que quando ela tem dor, escorre pelos olhos através da lágrima. Que o simbolismo de uma mulher deveria ser uma lágrima, porque ela é sensível. Então, toda mulher é sensível. Só que, devido a toda essa cumplicidade que acontece, a gente criou uma casca dura que não quer mostrar que é sensível. Não, eu tenho que ser forte. Porque a mulher que vai na escola... Tu é professor. Quantos pais vão na escola lá para... meu filho está bem? Quantos pais que vão dizer, foi eu que ensinei para o meu filho isso, eu que acompanhei. Os pais não fazem esse papel. É a mulher que faz. Então, por quê? Porque a mulher, ela quer ser, né? Aqui diz alguma coisa. Nós, mulheres, sofremos um mundo humilhante, pois além de algumas sofrerem em relacionamento casal, mas ainda passamos outras coisas. Mulheres tentarem diminuir a outra, não incentivar estudar, fazer CNH. É correto, Débora. Outro dia estava numa entrevista coletiva e depois eu fui para individual, e aí a mulher me disse assim, uma empresa multinacional até, muito boa, a vaga era muito boa, ela disse, perfeito, era o que a gente precisava. Aí ela perguntou, tu tem filhos? Eu falei, sim. Ela falou, e se precisasse viajar? Eu disse, eu dou um jeito. Não, eu não vou te contratar, porque assim, para ter uma mulher, para ter poder, para ser uma mulher empoderada, ser poderosa, tu deveria ter escolhido entre ter filhos e ter poder, porque a gente não tem como deixar o filhinho na casa da mãezinha para ir fazer um trabalho pela empresa. Então, a própria mulher, agora a Débora comentou ali, ela se oprime, ela briga com ela disputa um espaço que a gente nem tem, entende? E a lei está aí, mas ela não é cumprida. Então, essa questão é muito difícil. E aí, para ajudar ainda, a gente tem que lutar com a questão LGBT. Tem mulheres que são lésbicas e eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema algum. Tenho amigas que são, cara, não muda o caráter dela, sabe? Só que se uma mulher o pessoal vê de fora totalmente diferente. Tudo que a mulher faz é monstruoso. E o homem não. O homem, isso aí todo mundo já sabia. Isso aí quando eu era pequeno brincava de boneca, sabe? Coisas assim. Agora a mulher não, né? Isso aí é falta de, sabe? Tu entende que existe uma diferença muito grande e que agora, e aí eu volto a frisar, agora, depois desse desgoverno, uma pessoa que joga na cara da gente que uma mulher pode ser abusada porque ela não pode ser abusada porque ela é feia, porque na minha opinião não existe gente feia, ninguém é feio no mundo para mim, sabe? Ninguém é feio. Piorou a situação. Tem um filme que eu assisti esses dias, como é o nome do filme? A Cabana. Tinha escutado falar muito, mas eu não tinha. Tem alguma coisa ali que eu não curti, mas tem uma fala, um momento muito importante em que eles falam sobre... É muito triste o filme, né? Mas ele fala sobre julgar. E daí tem um momento que ele vai lá para uma caverna e aí transformam ele num juiz. O cara que estava julgando quem tinha abusado da filha dele. Então ele culpa Deus. E aí, teoricamente, Deus bota ele de juiz na terra. E diz, o teu filho esse aqui mentindo. Caiu, Marcelo. E o outro filho tá fazendo tal coisa. Os dois estão errando. Qual deles tu acha que eu devo mandar embora, que eu devo morrer, que eu devo matar, enfim. E aí ele, meu Deus, são meus filhos. Eu acho que tudo tem conserto. Só que através do amor, do respeito, do carinho, né? E a gente não tá sabendo lidar muito bem com essas coisas, com esses fatos.
Bom, gente, Marcelinho saiu, a gente já está há muito tempo aqui. Eu acho que amanhã a gente volta, né? Passo por isso direto. Hoje postei no Face um texto. Se depois puder ler, Tícia. Meu apelido é Tícia, porque não sabe. Às vezes me sinto sem força, então me isolo e foco nos meus objetivos. Minha irmã, eu te entendo, é dolorido, é triste, mas a gente tem que lutar e gritar para que as coisas, além de sair de dentro da gente, ainda construa algo melhor, né? Tem algumas coisas que eu aprendi com a vida, e uma das mais importantes que eu aprendi na minha vida, infelizmente, foi num momento difícil, que foi quando a gente perdeu um nosso irmão, quando a gente perdeu um dia. Que eu não guardo mais nada dentro de mim. Se magoar, magoei. Se alegrar, alegrei. Eu não guardo mais nada. Se eu precisar falar, eu vou falar. Eu acho que a maior doença e o maior causador de dor na gente, e aí dizem que quando tu fica com dor no fígado, dor no pé, dor na cabeça, é porque tu tá com ou depressão ou com algum problema e tal. E eu tenho que concordar. Eu não posso guardar mais as coisas dentro de mim. Eu preciso botar para fora. Às vezes eu tô meio vazia, assim, tipo, meio zen, assim, não pensando em nada e tal, tentando me reencontrar. Mas outras vezes eu tô ciente do que eu tô falando e às vezes também não simplesmente saio falando que nem eu faço aqui. Mas é importante a gente se abrir, jogar, botar para fora, sabe? Não brigar. É por isso que eu optei, mais uma vez eu vou falar, por isso que eu optei em falar aqui. Na verdade, eu precisava falar no YouTube e jogar para aí, né? Mas quem falou isso aí, Débora Polências, para mim, estou muito feliz por você. Continue. Obrigada, minha irmã, mas na verdade, para mim não tem nada demais. Assim, eu entrei para conversar com amigos, que foi o que aconteceu agora tipo, com o Marcelo, com vocês, com a Débora, com a Romana, a gente com a Eva, deixa eu ver se eu cito com o Leandro, vou tentar citar as pessoas, o outro Marcelo, tem bastante gente ainda, né? Ainda que tenho que evoluir muito, ainda prefiro me isolar. Eu falei ontem com uma pessoa o seguinte, cada um de nós tem a sua forma. A minha forma é botar para fora, né? Pegar e gritar ao mundo assim, olha, tá acontecendo isso e tô com raiva daquilo e vai para lá, vem para cá, enfim, é a minha forma, é de botar para fora. E eu acho isso legal, porque eu não guardo por mim. Então, se alguém tem alguma dúvida, fulana tá brava comigo, se eu não falei mais contigo, provavelmente eu tô, né? Ou, né, se tu falou e eu não respondi, provavelmente eu tô. Mas me pergunta na boca, eu respondo. Agora, os meus sentimentos, o que eu sinto e as coisas que eu tenho para falar, eu acho importante isso. E é isso que falta, assim, na gente. Claro, sem ofender e sem machucar o outro. Que isso é quase impossível, porque às vezes a gente magoa as pessoas até por existir, né? Fulano existe, tô triste por isso. Existe isso, sim. Então, mas a minha parte eu fiz, sabe? E tem outras pessoas que preferem ficar sozinho. E eu vou te dizer uma coisa que eu li e que eu acho lindo. A pessoa que consegue ficar sozinha com ela e Deus, né? Ou sozinha, porque tem pessoas que não acreditam em Deus, e eu respeito isso. A pessoa consegue ficar sozinha e ficar bem, se isso faz bem, essa pessoa é muito evoluída, porque ela ama a si. E quem ama a si pode amar o outro. Que a gente não consegue dar para o outro, que a gente não tem para a gente, né? Então, cada um tem a sua forma, né, de se isolar. Oi, Marcela, onde tu foi? Foi mijar, né? Só pode. Não acredito nisso. Ó, te chamei ali. Então, assim, essa questão assim, de se isolar, ou de falar o que sente, eu acho que cada um tem a sua forma, né? E a gente tem que aprender a respeitar a forma do outro, o tempo do outro, mas é muito complicado. Tu foi comer, animal. A mãe tava Não, comendo e não me eu oferece fiquei, nenhum, você acredita? eu fiquei sem bateria. Sério? Ah, Eu tô quase também. sério. Uhum. Paty, eu vou descansar agora, eu vou fazer umas coisas aqui em casa, tá? Foi bom ter participado contigo, tá? Desse Uhum. momento, tá?
Foi um prazer maravilhoso te rever também, queridona, tá? Saudades de ti. Venha visitar, Daqui a né? pouco- Tu sabe também. Tu tá morando aonde aí em Caxias? Ai, vou falar agora no Face. Não quero ninguém me visitando. Tá. Eu moro no Desvio Risco. Nossa, tá, eu sei No onde fica. Desvio Risco. Depois você me manda teu WhatsApp pelo... Tu não tem meu número mais, né? Não, perdi todos Me os manda pelo contatos. Messenger. Me manda pelo Messenger teu número, tá bom? E eu te Tá adiciono, bom. tá? Um beijão. Ó, um beijo. Obrigado por tudo. Eu também vou me Cuida. despedir de todo mundo. Use Também. máscara. Amanhã eu tô por aí de novo. Ah, é verdade. Tá. E muito alto, né? Para beber. Opa, não, para passar nas mãos. É. Ah, Beijo, beijo, Débora, Marcelo. também. Também quero que me mande um beijo. Marcela, eu vou te mandar um beijo. Manda um Pra beijo aí quem? pra galera. Beijo, Tem a galera. Débora pedindo beijo. Isso. Então tá. Tá? Então, um Até grande beijo. mais. Amanhã eu tô de volta aqui. Não sei a hora ainda, né? Mas venho, tá? Um beijo. Quem Tá quiser bom. Tchau, participar, é só tchau. entrar. Tchau, tchau.